Você que é advogado, psicanalista, sente que a tua profissão te cobra demais, te entrega de menos, cansaço emocional, esgotamento, vida engessada? Fica aqui comigo que eu trouxe um novo caminho para a sua profissão, a mediação de conflitos. E para falar desse assunto, eu trouxe uma profissional hoje especialíssima, a doutora Raquel Rossi. Seja muito bem-vinda, Raquel, ao podcast O Método Mega. Um prazer te receber aqui. Oi, Ana, querida. Eu que agradeço o convite. Eu tenho certeza que nós vamos conversar bastante aqui. Raquel, bora lá entender o que é mediação de conflitos. Como que isso, de fato, pode modificar a vida desse advogado, do psicanalista que está cansado de trabalhar e receber menos? Então, Ana, eu sou advogada, né? E no decorrer da minha caminhada, na advocacia em si, eu me sentia um pouco frustrada, porque eu me dava aquela sensação de que o trabalho nunca concluía. Eu entrava com processos, aquele processo longo no Tribunal de Justiça, sentenças que não me agradavam, clientes sempre reclamando do tempo, cobrando, como se nós advogados não soubéssemos o que estávamos fazendo. E a gente dava respostas, né? Olha, processo, é a justiça, é o cartório e tal. E aí aquilo começou a me dar um pouco de angústia, porque trabalhar com o processo judicial em si, ainda que você possa ter retornos financeiros, ainda que você goste de fazer o que você faz na área do direito, né, que é buscar a justiça, que é buscar a equidade, buscar o seu direito, você, por vezes, entra num cansaço muito grande, porque você depende de outros fatores, como cartório, sentença que não te agrada, prazos que você tem que cumprir, o próprio cliente que fica ali o tempo inteiro naquela expectativa que demora às vezes anos para sair uma solução. Aí foi quando em 2014 eu já era conciliadora na vara de família e vara civil aqui no Fórum da Barra, e aí eu conheci a mediação de conflitos, uma possibilidade de fazer um curso para me tornar mediadora, que mediadora é diferente de conciliador, né? O conciliador, ele tem assim uma pegada um pouco mais objetiva. Ele pode também dar algumas opiniões, algumas sugestões naquela dinâmica ali, na dinâmica do acordo. Já a mediação já é um pouco diferente. A mediação, o mediador ele precisa ficar o máximo imparcial possível. Ele não pode dar opiniões, sugestões. Ele trabalha com mais tempo. Geralmente, os casos que vão para mediação são casos que têm continuidade no tempo. As relações se perpetuam no tempo, como, por exemplo, família, sociedade empresária, também para sócios, para sócias empreendedoras, que também têm negócios, que é o teu ramo, que é o teu negócio. Exato. Né? Então, a mediação, para esse caso, é muito interessante, porque a mediação pode trabalhar de forma preventiva. Não precisa haver já um processo ou um litígio já solidificado, escalado. Então, Raquel, para ajudar aqui aos nossos ouvintes, as pessoas que querem entender melhor qual é de fato o papel da mediação nos processos da vida de modo geral e também nos negócios, né? O que é mediação em si? Existe um conceito que explica mediação? Então, existe sim um conceito, né? Primeiramente, eu quero te dizer, Ana, que existe a mediação extrajudicial ou privada, ok? E a mediação judicial, tá? Quando você está dentro de um processo judicial, já escalou para uma justiça, por exemplo, você vai praticar a mediação judicial, ou seja, o juiz determina que aquele processo vá para a mediação. E aí você tem ali todo um trâmite para você poder seguir naquele procedimento dentro, né, do judiciário, ok? Mas também existe a possibilidade de você fazer mediações extrajudiciais ou privadas. Essas mediações elas podem também ser direcionadas para mulheres de negócio, para empreendedoras. Como, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho lá uma equipe com 15 funcionários, por exemplo, ou colaboradores. Essa mulher que tem essa visão colaborativa, é uma visão de trazer consenso para sua empresa, equidade, equilíbrio, ela tendo um profissional, mediador, para ser chamado, para atuar ali dentro de alguns conflitos que vão acontecer, porque o conflito é inerente ao ser humano, naturalmente vão acontecer,
né, dissensões, ideias diversas, esse mediador ele vai ser chamado para atuar naquele ponto ali. Maravilha isso. Isso não é Por que fantástico? isso é especial, né? Porque dentro de um negócio existem realmente pessoas muito diferentes e com isso inúmeros conflitos. E existem conflitos dificílimos para você resolver. Minha gente, vocês estão percebendo qual é a importância desse podcast? O podcast O Método Mega foi criado pensando em você. E hoje eu trouxe a Raquel Rossi, que é mediadora de conflitos, e ela está trazendo uma questão aqui que é fundamental. Talvez você, empresária, empreendedora, tenha dificuldades para conciliar conflitos na sua empresa, por exemplo, dentro da sua equipe. Uma equipe que normalmente gera bastante conflitos é a equipe operacional. E aí entra o mediador de conflitos, que é um serviço que você terceiriza e que vai resolver esse problema para você. Continue acompanhando aqui que tem muito mais, hein? Então, Raquel, vamos continuar falando aqui sobre a importância da mediação no mundo de modo geral, mas também qual é a correlação que você faz com a comunicação não violenta. Isso é uma pergunta muito importante, né? Você tinha me perguntado anteriormente o conceito da mediação. Então, a mediação ela é um caminho. Não posso dizer que ela é um método, tem gente que não gosta de falar que ela é um método, porque você está lidando com pessoas. Tá? Pelo viés da comunicação não violenta, a mediação baseada na comunicação não violenta nada mais é do que uma abertura de uma criação de conexão. Então, o mediador é aquele profissional que naquele momento ali, que ele está ali de inteira confiança daquelas pessoas, convidado por aquelas pessoas para fazer essa abertura de diálogo. O primeiro, vamos dizer assim, o primeiro interesse desse mediador seria, primeiramente, criar a conexão. Então, não é método, não é criar já técnicas de ferramentas de mediação de conflitos, porque existem. A mediação não é uma conversa informal, assim, você tem acordo, não tem acordo, não. A mediação ela tem um procedimento. E não é engessado, né? Isso é que é importante entender. Exatamente, não é engessado. A mediação, você até diz que a mediação ela é informal. Por que ela é informal, Ana? Porque é através do diálogo, é através de um olhar para o que está debaixo daquela posição, daquele posicionamento daquelas pessoas que estão envolvidas naquele conflito. Então, o mediador, eu digo que ele vai trabalhar como se fosse, sabe o iceberg no oceano? Ele trabalha com aquela parte de baixo, na profundeza, através de perguntas reflexivas, através de choque de realidade, através de resumos positivos que o mediador faz, paráfrases. Ele sempre vai trazer o viés positivo daqueles interesses ali. Ele trabalha, por exemplo, ele vai fatiando fino. Se o conflito é muito intenso, ele começa a trabalhar com aquilo que é mais fácil de resolver. É diferente, por exemplo, de uma sessão terapêutica ou de uma terapia. A terapia você começa a trabalhar de uma maneira integral. E você trabalhando, vai falando, até surgirem, né, as dores vindo e saindo. O mediador, ele já pergunta assim, né, para aquelas pessoas, o que te traz aqui? Aí, geralmente, o paciente aí, o mediando, a gente chama de mediando, né? Mediando ou mediado. Eles falam, olha, eu quero, vamos supor, num caso de família, olha, eu quero a guarda do meu filho. Né? Então, isso para um advogado é tranquilo, ele vai lá, ele sabe que guarda está no artigo tal, do processo tal, e vai trabalhar exatamente aquilo que o cliente está pedindo. Mas o mediador já não trabalha assim. O mediador ele vai pensar assim, tá, o que seria ter a guarda para você? Como que você vislumbra essa guarda? Qual o seu interesse em ter a guarda? Por que você quer a guarda? Interessantíssimo, porque a mediação foca no sujeito. Exato. E, num segundo plano, no conflito, digamos assim. Exato. Porque você busca entender o que aquele ser humano que está ali na sua frente, que está se degladiando com outro, de fato quer. E, às vezes, é um processo até bastante subjetivo, né? Muito. Porque passa lá dentro das crenças, conflitos, a maneira como ele entende a vida. Perfeito. E como ele processa isso no conflito. Perfeito. Com aquela outra pessoa.
Muito interessante esse conceito, muito bacana. Então é isso, a mediação ela é um procedimento, ela é um caminho, um meio, ou uma ferramenta, ou um método, ok? Que vai levar aquelas pessoas que estão vivendo aquela dor, ou aquela angústia, ou aquele desejo de resolver algo que não conseguem por si só, ok? Esse mediador, ele vai ajudar essas pessoas a chegarem num consenso. Ah, Raquel, mas o acordo ele é certo e é garantido? Não, Ana, não é certo e garantido. Porém, o fato das pessoas já se darem essa oportunidade delas estarem juntas naquele momento ali, trazendo a esperança de que aquele profissional que está ali vai ajudá-los a pelo menos desfazer os nós ou aquelas falhas da comunicação ou falta de comunicação ou até excesso de comunicação. Tem muitos conflitos que acontecem por excesso de comunicação. As pessoas falam demais. Fala que você se perde, você não sabe nem onde é que você mais está, né? Esse mediador está ali preparado, ok? Muito voltado para os interesses daquelas pessoas. Ele precisa, geralmente não, né? É obrigatório que ele fique imparcial. Por vezes, quando faço mediação privada, eu peço para que eles assinem um termo de confidencialidade. Isso é muito legal, que também tem, que é o seguinte, eles assinam dizendo que tudo que for falado em mediação vai ficar em sigilo. Por quê, Ana? Porque senão as pessoas não se abrem, né? Se nós estamos ali buscando um consenso, que seja um ganha-ganha para ambos, ok? Eu preciso ter confiança de que você ali não vai usar o que eu falar contra mim futuramente num processo. Perfeito, isso faz todo sentido, né? Porque se ali surgem conflitos, e às vezes conflitos de cunho muito íntimo, sim, onde um acusa o outro acusa um, né? E aí surgem coisas muito da vida privada deles também, né? Faz todo sentido existir essa proteção que a gente chama de segurança psicológica. Dentro das empresas, a gente trabalha a segurança psicológica. Estou falando a gente porque, como eu sou psicóloga, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de equipes. E quando a gente traz um colaborador, por exemplo, para falar de assédio sexual, que ela tenha sofrido, que ele tenha sofrido, né? Esse sigilo é fundamental. Eu imagino num processo no qual existam conflitos e até com outros interessados no meio, como filhos, por exemplo, né? Ou numa sociedade, falando de negócios, numa sociedade, o quanto que é importante estabelecer esses limites de respeito, de segurança e de confidencialidade mesmo. É maravilhoso, né? Além disso, você assina um termo de adesão à mediação. Você não é nada jurídico, tá, Ana? Mas faz parte para a segurança do procedimento. Porque, veja bem, na inteligência emocional, a gente sabe que uma das necessidades humanas é a segurança. Né? Falando de comunicação não violenta e de inteligência emocional, nós temos algumas necessidades dentro do viés humano que são fundamentais e são imprescindíveis. A gente não consegue negociar quando nós estamos inseguros. Então, primeiramente, para você abrir um canal de comunicação com o outro, você precisa minimamente ter um mínimo de segurança. Senão você não se abre. Sim, isso faz parte da nossa autodefesa, né? Do nosso cérebro reptiliano, vamos dizer assim. Né? O animal, quando ele se sente ameaçado, ou ele vai te enfrentar, ou ele vai fugir. Ele não vai ficar ali te escutando, fala que eu quero te ouvir. Não. Então, a mediação, ela precisa trazer esse viés de segurança. Então, você está na mesa com um mediador que já demonstra que ele vai te dar segurança, é fundamental. Só aí você já resolve uma parte do conflito, porque você se sente menos ameaçado, você já avançou mais ali. Protegido, acolhido também, entendido, né? Isso. Tem uma empatia desse mediador e ele mostra isso. Agora, e quando o pau quebra, ou seja, quando dá problema no início da mediação, que ambos os lados
e estão ali com os nervos à flor da pele. E aí, como que é a comunicação não violenta? Como que você faz como mediadora para trazer essas pessoas para que elas saibam se comunicar de forma mais assertiva e menos agressiva? Então, dentro da mediação, o mediador ele precisa ter habilidades. E vamos chamar, tem gente que chama de ferramentas e técnicas, mas existem muitas linhas de mediação. Mediação transformativa, mediação emancipadora, mediação de Harvard. Cada uma gosta de falar um termo, mas, porém, isso não é importante. O que é importante é você fazer a coisa acontecer. O importante é realmente você estar ali e fazer aquela comunicação se abrir. Então, o mediador, para inicialmente trazer essa segurança, trazer esse rapport, essa empatia, ele precisa criar, primeiramente, o que eu te falei, a segurança. Depois, se ele começar a perceber que o pau quebrou, que o negócio está ficando ali insustentável, ele tem vários caminhos a fazer. Primeiramente, ele pode pedir a palavra, ok? E relembrar os combinados. A gente faz combinados no início da mediação. Qual o primeiro combinado? Falarmos de si e não do outro. Trazemos as nossas necessidades e não acusações. Okay? Aí entra a comunicação não violenta muito aí. Porque a mediação, ela é, vamos dizer assim, um caminho pedagógico e também terapêutico. Porque na medida que você vai apresentando a mediação, o mediador ele também vai meio que ensinando como é que você gostaria que eles conduzissem a mediação. Às vezes pode ser uma coisa mais leve. Às vezes você precisa assim, apresentar com mais detalhes. Ser mais robusta na tua fala. Porque eles estão muito intensos ali. Então, quando a gente percebe que há ali um conflito já iminente ou então que o pau está quebrando, o mediador ele pode pedir para interromper. Ou seja, olha, vamos tomar um café, beber uma água, pega uma balinha, dá uma balinha aqui, pega uma água. Às vezes oferece um lenço para poder, às vezes a pessoa está chorando, né? Quando, por exemplo, existe um excesso de palavras, o mediador começa a interromper, ok? Olha, vamos voltar para o foco. O mediador precisa sempre estar voltando para aquele foco. Direcionando, ok? Sempre acolhendo e tal. Às vezes é necessário fazer uma sessão privada. Aí você pede para o... Geralmente, se você faz com advogado, às vezes a mediação não necessariamente precisa do advogado para fazer mediação. Mas, às vezes, há um cunho muito jurídico para ser resolvido. Né? Uma questão de família, uma questão empresarial, é importantíssima a presença do advogado. Sim, né? Eu acho que é até fundamental. Você imagina o conhecimento que o advogado tem, somado com o conhecimento do mediador. Como que você, dentro de uma empresa, né, por exemplo, sei lá, um colaborador que de alguma maneira desrespeita regras, desrespeita a cultura da empresa, você quer mandar ele embora, tem muito tempo de casa, você quer ainda continuar com ele, ver se ele entra num processo de melhora. Manter aquele colaborador, às vezes é um talento que você tem ali, né? Mas tem essa questão jurídica e aí juntar esses dados, esse conhecimento, eu acho que tem uma resolutividade muito maior. E mais humana, né, Ana? Porque imagina se você numa empresa, ok? Você precisar dispensar a todo momento o seu funcionário, o seu colaborador. Né? Não há empresa que sustente isso. Não há tempo que você vai colocar na tua empresa que vai te trazer um retorno. Então, você precisa realmente, sim, né, ter esse olhar mais proativo, mais assertivo, mais humano. A gente falando agora em questão de IA, né, de inteligência artificial e tudo mais. Agora é o momento mais importante para a gente voltar às nossas origens, né? E a gente pensar assim, olha só, eu não sou um robô nem uma inteligência artificial. Eu tenho sentimentos, eu tenho necessidades, eu tenho medos, eu tenho ansiedade, eu estou mal na minha família. Às vezes você tem um colaborador na tua empresa que está passando por um problema de família muito grande. Será que você, empresária, não poderia ter esse olhar mais humanizado? Não dá mais, Raquel, o cara realmente falta, desrespeita, não valoriza o trabalho e tal. Chama para conversar. Eu já chamei, mas você não é a pessoa especialista para conversar com essa pessoa. Você também está desgastada. Você é dona da empresa, você é empresária, você não tem tempo para colocar para resolver aquilo ali. Você tem que ter um especialista para resolver aquilo ali. Porque aquele especialista, ele não está envolvido no conflito. É mais fácil para mim, mediadora,
ajudar do que se eu tivesse envolvida no conflito. Sim, porque você é uma pessoa neutra naquela dinâmica, neutra, né? E existe desgaste dos dois lados. E o que eu vejo de empresários, né, e de empresários, isso eu vejo de fato mesmo, com problemas na empresa, e porque não acreditam na mediação ainda, ok? Tentam resolver pelo seu modo e perdem. Eu estou aqui com o teu livro, ó. Esse livro aqui é um livro especial, que eu inclusive tenho utilizado em consultório, atendimento de família, nos negócios que eu faço, na mentoria e, por que não, em casa, né? Quem tem filho adolescente, né? Haja conflito. Então, livro Mediação Sem Fronteiras, à luz da comunicação não violenta. Olha que espetáculo. Como ultrapassar obstáculos que impedem a resolução pacífica de conflitos. E aí tem um trechinho aqui que eu separei, logo bem no iniciozinho, né? Onde você fala que a necessidade de procurar um mediador profissional em situações complexas que escapem ao nosso entendimento ou quando as tentativas de resolução de conflito diretamente, elas falham, que é exatamente isso. Quando a pessoa já gastou os recursos que tem e ela já não consegue mais conciliar, mediar, trazer para uma conversa, porque ter conversas difíceis a gente treina e aprende a ter nas empresas, mas quando existe um conflito pontual e intenso que não cede, não tá existindo uma negociação do ganha-ganha, aí o mediador é fundamental. E aqui no seu livro, né, você traz em vários trechos a importância e também vários elementos da comunicação. Quais são? Fala aqui para quem está ouvindo a gente. Quais são os elementos que existem na comunicação não violenta? Então, Ana, a comunicação não violenta, a CNV, ela foi criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg. Ele é californiano e ele criou até um instituto chamado Institute for Nonviolent Communication. E existem vários institutos no Brasil inteiro e no mundo inteiro que falam sobre esse modelo de linguagem que o Marshall criou. Quando eu me formei em 2014 em mediação judicial, parou na minha mão o livro desse maravilhoso psicólogo e eu fiquei encantada, porque a comunicação não violenta, ela me ajudou, Ana, na minha vida pessoal. E aí foi quando eu falei assim, uau, se a comunicação não violenta me ajudou e me ajuda na minha vida pessoal de Raquel, uau, da mediação, então, que é onde eu vou estar como esse terceiro imparcial, ok? Eu vou estar fora do conflito, ou seja, eu vou estar com muito mais habilidade para poder aplicar a CNV, ok? Aplicar o que eu conheci da CNV, que são esses elementos, e vai fazer todo sentido. Aí foi por isso que eu escrevi esse livro, né? Mediação Sem Fronteiras, porque eu acredito que a mediação, ela basicamente, né, tem alguns casos que não são mediáveis, tá tudo certo. Como, por exemplo, direitos indisponíveis, né, abrir mão de alimentos para o filho, a mãe não pode abrir, ok? Direitos, sim. Eu quero me mutilar, eu quero vender meu corpo, não posso. Isso não cabe mediação, mas não cabe mediação para muito pouca coisa. Então, por isso que a mediação ela é sem fronteiras, ela rompe barreiras, né? Agora, a mediação sem fronteiras com a comunicação não violenta, para mim, fecha um bálsamo. Porque é aquilo que você me perguntou sobre os elementos da CNV. A comunicação não violenta, ela é formada, na verdade, por 4 elementos. O que o Marshall quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, quando você, na sua comunicação, você, ao invés de você criticar ou julgar ou analisar, ou você minimizar, ou você dar conselhos, ao invés de você fazer tudo isso, você passar apenas a observar os fatos como eles são, é mais fácil de você chegar no lugar onde você quer chegar. Mas isso aí é só desafiador. Quem, né? É desafiador. E em casa, você falou, com os filhos e tal, é muito desafiador. Eu vou dizer para você que em casa eu também tenho dificuldades, ok? Mas o importante quando você conhece a CNV, você já tem a consciência. Você pode não conseguir praticá-la, mas você tem a consciência. Isso é importante, porque é com o tempo que a gente vai melhorando e aprimorando a comunicação. Mas na mediação é mais fácil, porque você está ligada ali.
Você está na presença de apoio e ajuda aos mediados. Entendeu? Então, esse primeiro elemento da CNV, que seria a observação no lugar da crítica e do julgamento, você, como mediadora ali, você vai estar mais atenta. Então, quando você vê um mediado, esse cara é um estúpido, é um egocêntrico, é um ganancioso, só pensa nele, você, como mediador, você já pede uma pausa. Talvez você repita aquela fala daquela mulher de uma maneira diferenciada para aquele homem que está ali ouvir aquela crítica como uma forma de expressar uma necessidade não atendida e não porque ela realmente acredita que ele seja aquele rótulo que ela está falando. Então, você na mediação, você usando os elementos é muito interessante. Começa a minimizar aquela tensão. Um outro elemento importante na CNV também é a expressão das necessidades. A gente não tem vocabulário para isso. A gente não sabe expressar o que quer. A gente usa estratégias para dizer o que quer, mas a gente não expressa o que quer. Então, por exemplo, se eu estou numa briga de condomínio, que acontece muito, né? Relação continuada no tempo. E o cachorro passa ali, transita na Alameda. E aí eu xingo aquela mulher que está com aquele cachorro. Ao invés de chegar para ela e falar, olha, eu preciso ter segurança aqui onde eu transito. Toda vez que eu saio da minha residência, eu me sinto insegura. Isso aconteceu de fato comigo, real, porque a minha filha tem 2 cachorros, o vizinho também tinha um labrador, o rapaz soltava o cachorro ali no meio do estacionamento, e aí o meu genro, ao sair de casa, ele sempre saía tenso, muito tenso, porque ele fala, a qualquer momento eu vou encontrar com aquele cachorro solto na rua, e eu tenho 2 cachorros. E houve um arranca-rabo entre os dois ali, ele e o meu genro. Ele chega em casa e fala, me desentendi com o vizinho ali do cachorro. Eu falei, mas por que não? Porque ele continua transitando com o cachorro sem coleira. Eu falei, mas você conversou com ele? Eu falei, conversei e não adiantou. Aí, mediadora que eu sou, eu esperei passar, daqui a pouco eu levanto e vou lá falar com o rapaz, com o meu vizinho. Ele chega e ele fala para mim, Raquel, eu ia mesmo procurar você para conversar. Eu falei, pois é, o que aconteceu e tal? Não, porque eu estava transitando com o cachorro sem coleira e tal, não sei o que. Eu falei, fulano, esqueci até o nome dele agora. Eu falei, olha, como é que você se coloca no lugar do meu genro? Ele me disse que toda vez que ele sai com medo de casa, tenso, porque ele acha que o seu cachorro vai estar solto. Você acha que isso é interessante? Você acha que isso é razoável? Imagina se fosse você. Ele, não, Raquel, você está com total razão. Não tem justificativa. Eu estou errado. Então, é isso. Agora, imagina, eu chego pro cara e falo, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Entendeu? Então, isso é CNV. É a CNV. Isso é CNV. É simples. Só que a gente não está acostumado. Raquel, o mundo precisa muito de mediadores que sejam especialistas em comunicação não violenta. Você entendeu que eu falei que eu me sinto insegura em transitar com um cachorro dele sem coleira? Eu falei de sentimento. Você pensa que não, mas quando você fala do teu sentimento, conecta. Conecta. As pessoas estão carentes de ouvir a honestidade do outro. Mas você também fala no seu livro, e pelo que você está falando, para você conseguir lidar, né, com esse processo todo de mediação, existe o desenvolvimento de algumas habilidades. E tem um lance que quer dizer assim, 40 palavras. O que isso quer dizer? Isso é uma ferramenta, isso é uma técnica, é uma estratégia? Então, 40 palavras é o seguinte, né? Theodor Reik, ele também é um psicanalista, eu coloquei isso no meu livro. Ele diz o seguinte, que o excesso de palavras traz conflito. Né? O muito falar também traz desentendimento, traz dúvidas. Então, numa mediação, quando o mediador perceber que a rota saiu do caminho do consenso, que os mediados estão trazendo muitas informações que não vão colaborar para o consenso, ok? Ou, por exemplo, o próprio mediador mesmo, diminuir o seu número de palavras. Fala. Não precisa. Você precisa ouvir mais e falar menos. Quando o mediador falar de forma assertiva, aplicando a comunicação não violenta, por exemplo, focando nos 4 elementos que você me perguntou, observação, necessidades, sentimentos que estão por trás daqueles desconfortos que estão ali, medo, angústia, tristeza, desesperança, cansaço, desânimo, né? Tudo isso a gente sente. Então, se o mediador ele consegue nomear esses sentimentos, consegue filtrar a necessidade que está por trás daqueles sentimentos ali, para fazer o que, Ana? Para fazer o pedido.
Porque aí você vem... É o pedido. É o momento da É o transformação. pedido da transformação, ali. é o pedido. Porque nós não sabemos pedir. A gente não sabe pedir. Então, o que acontece? Se eles pararam ali na mediação, é porque eles não conseguiram fazer os pedidos antes. Então, o mediador está costurando aquilo ali, com base na comunicação não violenta, trabalhando o quê? Ao invés de crítica, xingamento, vamos passar a observar o que você de fato gostaria que ele fizesse, que ele não está fazendo. O que de fato você quer para você? Eu quero isso, isso e isso. Tá. É meio que assertivo mesmo, entende, Ana? Isso é o terceiro ouvido. Isso é o terceiro ouvido também. Isso é o terceiro ouvido também. O terceiro ouvido, basicamente, é o mediador ouvir com ouvir com uma escuta por detrás daquelas posições. É o terceiro ouvido. Bacana esse conceito. Ele escuta o xingamento, os posicionamentos, né? Mas tudo aquilo ali que ele está ouvindo, ele valida, ele conecta, ele repete, né? Ele repete. Isso é uma técnica fundamental na mediação, porque a gente está com o hábito de a gente não ouvir e escutar. Então, aquelas pessoas que chegam ali, elas já chegam frustradas, porque elas não estão conseguindo ser ouvidas. Então, elas acham que não vão ser ouvidas pelo mediador. Então, quando o mediador repete, não é robotizado, repete com conexão, trocando as palavras, mas falando... E é isso que você está querendo dizer? Foi isso que eu escutei? Faz sentido para você o que eu estou te dizendo? É isso que você deseja? Você está se sentindo assim mesmo? A tua necessidade é essa? É isso, Ana. 4 elementos. Observação, necessidades, sentimentos e os pedidos. Aí os pedidos. Os pedidos geralmente não são pedidos quando vêm para mediação. São exigências. Sim, é real. Tá um exigindo do outro. Um exigindo do outro. Porque cansou. Eu me conecto com isso. Eu entendo, é super natural. Você tá ali, você não consegue mais fazer pedido nenhum. Você já manda. Olha só, vai ser assim, acabou. E quando tem advogado? Às vezes acirra. Mais 2 pessoas. Mais 2, 4. Né? Também tem o papel do advogado. Depois a gente fala sobre isso, né? Como é que lida com o advogado e tal. Então, para os pedidos, quando chega no pedido, Ana, você já trabalhou esses 3 elementos. Já desconstruiu aquelas críticas exacerbadas, aquela agonia toda. O mediado e mediada, né? Já ouviu os interesses com mais clareza, já ouviu as necessidades com mais clareza. Pode estar acreditando, pode não estar acreditando, não importa, mas está escutando. E aquela ansiedade, aquela raiva, ela vai começando a ceder espaço para a razão, para a consciência, para o entendimento. Isso aí. Né, da importância desse diálogo para que se chegue a um resultado. Senão, fica ali naquele cabo de guerra um tempo, né, e infinitamente. A gente precisa respeitar, por exemplo, quando você percebe que ainda está muito conflituoso aquele conflito, você pode dizer, olha, vamos remarcar? Você pode interromper. Sim, a gente interrompe e remarca. E no início da mediação, muitas vezes, a gente também pergunta, olha, vocês têm interesse em fazer a mediação? Porque aqui você pode fazer 1, 2, 3 sessões. Eu converso com um, converso com o outro. A gente precisa passar para eles o seguinte, Ana. Eles precisam ser os autores das próprias histórias. Eles são os personagens principais daquele conflito. Existem ali autor e coautor. Ambos são personagens daquilo ali. Então, assim, eu não posso, como mediadora, fazer mágica, impor, direcionar de forma, assim, precisa, né? Exigente, positiva, não é isso. Mas através do procedimento da mediação, eu estou sempre trazendo para eles a importância deles contribuírem. Eles precisam se empenhar naquilo ali. Se eles querem sair de onde eles estão e estarem num outro lugar, né, que seria um lugar com mais paz, com mais entendimento, tudo bem, vamos supor, casais que estão se separando, eles não querem voltar, beleza, mas eles têm coisas para resolver. Então, eles precisam falar sobre divisão de bens, eles precisam falar de convivência, eles precisam falar de sociedades que precisam ser desfeitas. Num negócio, precisam falar de rescisão de contrato, né? Às vezes um colaborador que infringiu o código de cultura daquela empresa de uma maneira muito intensa. Exato. Né? Falar de indenização, falar de rescisão, falar de pedidos de desculpas.
Ótimo você ter tocado nisso, né? Porque às vezes a atmosfera, o clima vai ficando tão tenso, que as pessoas se ofendem demais e têm depois dificuldade de voltar atrás, dar 2, 3 passos atrás e falar, cara, errei, perdão, foi mal. Né? Eu conheço a história de uma empresa que eu fiz treinamento dentro dessa empresa, e aí o camarada estava meio que andando com a esposa de um outro camarada do mesmo setor. E aí, quando isso apareceu, foi uma brigalhada e tentaram conciliar, o RH tentou conciliar. Olha a importância, pessoal, você que está me ouvindo, que é empresária, olha a importância do RH. Dentro do RH, ter uma pessoa formada em RH, mas também formada em mediação. Numa empresa, isso é fundamental. Eu tive agora assim, um insight de luz, porque o RH ele recebe muita carga dos colaboradores de modo geral. Às vezes não consegue resolver a contento. E aí um mediador seria interessantíssimo. Nesse caso que eu estou contando, era uma oficina gigante, tá? Porque era uma multinacional. E aí o conflito não foi sanado. Aquela pessoa que estava se sentindo humilhada por ter vivido aquela situação de traição, pegou uma enorme chave de fendas e sentou no outro rapaz. Então, ali a comunicação não violenta, ela deixou de ser só verbal, né? Ela foi para gestual. O cara se safou, ainda bem, porque senão talvez não estivesse vivo hoje, e estragaram uma caldeira. Fizeram um buraco. Uma caldeira de milhões. Então, você imagina, né, o conflito que teve ali. E se talvez no início, quando a Rádio Peão começou a falar que os dois estavam brigando no setor operacional, se o RH tivesse alguém com experiência em mediação de conflito, talvez não tivesse chegado a esse ponto. Ou tivesse mandado os dois embora antes de acontecer um conflito maior, ou teriam conseguido levar de uma maneira que não chegasse nessa situação, né? E aí eu queria linkar também, que eu falei de caldeira, me lembrei de uma coisa muito grande, que é a girafa, que é assim, um bicho que eu amo muito, que eu curto, acho lindo, espetacular, e tem uma ligação da girafa com a comunicação não violenta. Queria que você explicasse para o pessoal aí o que é, por que a girafa é um dos símbolos ou o maior símbolo da comunicação não violenta. É muito interessante isso, né? A girafa no meio da mediação, girafa, né, no meio da comunicação não violenta. Isso, né? A girafa veio, né, do Marshall, porque a girafa é o animal que tem o maior coração dos mamíferos. Então, para ter o maior coração, o Marshall Rosenberg conectou a girafa à comunicação não violenta. Por quê? Porque a comunicação não violenta, como eu falei, né, a gente pode até falar de técnicas de passo 1, 2, 3, 4, que são os elementos e tal, mas não é essa a função da CNV. A CNV ela veio para nos trazer a nossa necessidade de nos reconectar. E quando a gente se reconecta, a gente está falando de coração. Perfeito. Da gente se entregar de coração. Então, como a girafa é o animal mamífero com o maior coração de todos os mamíferos, o Marshall também trouxe essa metáfora, né? Um outro também, assim, elemento legal, um símbolo, é o pescoço da girafa. A girafa tem um pescoço muito longo, então ela consegue olhar as questões, as circunstâncias sobre um outro ângulo. É aquela visão panorâmica, a visão ampla. Panorâmica, ampla, que todo mediador ou todos nós precisamos ter, na verdade, né? Quando tem no meu livro também a questão da mediação do dia a dia, mediação cotidiana, que é a mediação informal, que você me fez aquela pergunta, né? Lembra? Sim, mediação estruturada e mediação informal. Exato. Então, nós precisamos ter o cérebro da girafa, né? O cérebro da girafa é esse cérebro que você busca, pelo menos minimamente, quando você consegue, claro, né? Respirando, olhar para aquela situação de uma maneira ampliada, como se fosse uma girafa mesmo. Você estica assim, você começa a olhar as pessoas ao redor. Por que está sentindo aquela dor? Por que está querendo aquilo? Por que falou daquela maneira? Por que expressou daquela forma? Por que me xingou? Por que me traiu? Né? Você começa a olhar o ser humano com outro olhar,
com menos, com uma menor visão de que aquela pessoa é um monstro. De julgamento, né? De julgamento, né? Menor. O criminoso, o cara é mau, não sei o quê. Essa questão da violência é muito séria, né, Ana? Essa dualidade que é criada. Isso tudo a CNV, ela trabalha. É muito linda, né? Não, é muito linda. A teoria, a abordagem, a comunicação não violenta pode ser considerada uma abordagem. Sim, né? Uma linguagem. É, uma linguagem. E ela é muito bacana porque o coração da girafa, por exemplo, né, prega o amor, prega a empatia, a compaixão. Exato. E também a autocompaixão, quando você fala de se perdoar no conflito, porque às vezes a pessoa que está no embate, ela se sente culpada depois, ela se arrepende, ela se sente muito mal, se autorrecrimina muito, né? Então a autocompaixão é fundamental. Esse pescoço enorme que possibilita essa visão ampla dos conflitos, porque quando a gente está enfiado ali dentro do conflito, a gente tem uma visão muito reduzida e muito egoísta, porque a gente está focado no nosso umbigo, né? E o cérebro, que é essa razão, que é a consciência, como que é importante a gente ter realmente essa clareza mental para lidar com toda sorte de conflitos. Agora, eu queria que você me falasse também, Raquel, sobre essas fronteiras, né? Você acredita que a comunicação não violenta, a mediação, principalmente a mediação, pode ser feita por qualquer pessoa? Pode. Né? A gente, claro, se você está dentro de um âmbito público, uma mediação no Tribunal de Justiça, claro que você precisa ter uma formação mínima, né, de 60 horas, teoria, prática e tudo mais. Porém, a mediação ela é feita para qualquer pessoa, né? A mediação no dia a dia, né? O William Ury, ele fala do eu mediador. Ele fala mesmo, o William Ury é um escritor, né, de negociação muito conhecido, escritor de Harvard, e ele diz realmente que todos nós podemos mediar, termos o espírito mediador, né? E para ter o espírito mediador, a gente precisa voltar um pouco à nossa origem, né? A nossa origem que é divina, né? O Marshall fala que nós temos a essência divina, que é aquela coisa do que você é mau, eu sou má, isso aí é tudo questão da nossa cultura da prática da violência, né? Que a gente tem uma prática de violência aí de milhões de anos atrás, dá mais de 10 mil anos de prática de violência, e que isso virou meio que habitual, mas não é natural. Então, a nossa natureza ela não é violenta. A nossa natureza é compassiva. O que está nos tornando violentos é a prática, é o hábito. É um hábito de dar atenção para a violência, é o hábito de fomentar a violência. Você percebe que desenhos violentos, filmes violentos, o que é violento aparece, né? Os deboches nas mídias sociais. Os noticiários só falam disso. Então, a gente está tendo a prática e o hábito da violência. Sim. Então, se a gente parar para pensar, a gente precisa retroceder. A gente precisa voltar para a nossa natureza. A nossa natureza ela não é violenta, ela é divina, ela é compassiva. Nós somos animais compassivos. Você vê que os cachorros, os gatos, eles só nos olhares, eles se comunicam sobre suas necessidades. Inclusive com os seus tutores. Exato. Né? A gente está vivendo muito no mental, né? E muito na razão, ao invés da gente se conectar com o coração. Nós estamos vivendo num mundo com medo. E quando a gente começa a ter muito medo, está mexendo muito com a nossa segurança. Então, a gente está sempre naquele comportamento do reagir, do atacar e não de se defender. E isso está muito fora da nossa natureza. Por isso que nós estamos vivendo num mundo estressados. A gente está vivendo num mundo... mundo violento. Na pressa, na raiva. Tem uma frase do Jefferson Capelari que ele diz, né? A pressa é inimiga da gentileza e da compaixão. Faz todo sentido, né? Quando você está com pressa, bom dia para quem? Não quero saber. Não tem gentileza embora, e não tem compaixão. Nem com você e nem com o outro, né? Eu penso muito sobre isso para a minha vida, sabe? Porque eu sou uma pessoa que trabalho sozinha, vivo sozinha, faço as minhas coisas, né? Somos muito independentes e tal. E às vezes você não está com muita paciência com as coisas. E aí o que acontece? Você começa a acelerar, mas quando você vê, você não está sendo nem compassiva com você mesmo.
respeitando os seus limites. Né? Você vai virando um rolo compressor em cima dos outros ou até em cima de você mesmo. Então, a pressa é inimiga da gentileza e da compaixão. Com você primeiro, sempre com você e depois com o outro. Que conversa! Não é Que maravilhoso? bate-papo, Raquel! Olha, isso que está aqui tinha que ser um momento eternizado, por como eu estou aprendendo com você e assim, como que é importante refletir. Você está aí falando e várias fichas estão caindo aqui. Em qual situação eu poderia ter conseguido um resultado melhor em alguns aspectos e por que que eu não consegui esse resultado, mediação com filhos, né? Eu sempre digo, gente, olha, amo meus filhos de paixão, faço qualquer coisa, mas a fase difícil é a adolescência, né? E às vezes no próprio relacionamento mesmo, no que quer dizer ponto de vista, ponto de educação, o que meu marido acha sobre determinado fato, o que eu acho, como que é conciliar isso, mediar, às vezes, conflito entre os dois irmãos. Né? Olha como que tudo isso que a gente está aprendendo e que você está ensinando para todo mundo aqui é fundamental para a construção de um mundo mais harmonioso, mais amoroso, mais compassivo e, obviamente, com resultados muito melhores. Então, assim, o objetivo de trazer você aqui para o podcast, o Ponto Mega, é exatamente esse, de entender que existe um ponto de virada para que você alcance o sucesso naquilo que você idealiza. E, Ana, o teu projeto, né, o método Mega, que é o Ponto Mega, é muito interessante porque todos esses teus passos, né, do M, que é mentalidade, do E, que é estratégia, o G, que é gestão inteligente, e o A, que é a alavancagem do resultado. Quando você coloca esse teu método, quando você coloca a comunicação /CNV dentro desse teu método, vai fortalecer muito mais o teu trabalho. Sem dúvida alguma. Entende? Porque vai passar a ser de forma mais natural, porque elas primeiro precisam fazer uma transformação interna. Porque a comunicação não violenta, ela é de dentro para fora. Eu só consigo aplicar na mediação a CNV se eu estiver presente ou na presença da linguagem da CNV. Não dá para forçar. Fica forçado. Se não for natural... Então eu preciso ter a transformação em mim primeiro. Não traz efeito. Eu posso sim escorregar, cair, cometer um ato de violência verbal, até física. Quem não pode cometer um ato de violência física? A gente não pode dizer, né, que a gente não vai cometer. A gente pode cometer. Porém, se nós já tivermos essa linguagem do nosso consciente, para que a gente possa ter esse cuidado e para ser a base de todos os outros métodos, todas as outras escolhas, mediação, seu método, dentro da justiça, enfim, dentro do trabalho, já muda tudo, Ana. Na vida, né? Muda tudo. Raquel, o que falar dessa conversa, desse bate-papo, da tua disponibilidade para você trazer essa clareza mental. Mas antes de fechar, eu gostaria muito que você falasse para quem está nos ouvindo como será o workshop que você está querendo fazer dentro de pouquíssimo tempo aí, que eu já estou sabendo, né? Para iniciantes na... Peraí. Na mediação. Pois é, peraí. Como e quando que vai ser o workshop que você quer fazer para iniciantes na mediação? Conta aqui pra gente como vai ser, quando vai ser. Já tem uma data ou você está com data prevista? E como que você vai utilizar, o seu livro vai ser, digamos assim, um norte para esse workshop? Ana, então, eu estou muito motivada com essa ideia. Eu lancei o livro tem 6 meses e agora eu vou criar um workshop para qualquer profissional
ainda que eu esteja falando mais para o advogado, advogada, ou terapeutas, psicanalistas e psicólogas que queiram conhecer a mediação e aplicar no seu profissionalismo. Porque você, como advogado, como advogada, psicóloga, terapeuta ou psicanalista, ou até recursos humanos, né? Trabalha em recursos humanos, ou você que é líder também, você vai poder, através desse meu workshop para iniciação à mediação de conflitos, com a luz da comunicação não violenta, eu vou te trazer aqui uma base, né? A essência que você precisa saber, o mínimo de conhecimentos sobre mediação e comunicação não violenta para você aplicar a mediação dentro do seu profissionalismo e dentro também da sua vida pessoal. Meu povo, olha só, workshop para iniciantes em mediação com comunicação não violenta. Isso vai ser um sucesso extremamente necessário. Recomendo muito para todo e qualquer profissional que deseja ir além na negociação de conflitos dentro de empresa, de negócios, com seus colaboradores, na vida, com pacientes, psicólogas que atendem, por exemplo, família, que é, digamos que, um braço diferenciado da psicoterapia, né? Inclusive em treinamentos também, onde a mediação é necessária ser feita. Segue aí o perfil da Raquel, fala para esse povo qual é o seu perfil no Instagram. Meu Instagram é dra.rachelrossi. dra.rachelrossi. Rachel Rossi. Se escreve Rachel mesmo com CH, né? Rachel Rossi. Querida amiga, feliz demais por esse bate-papo. Eu não tenho nem como te agradecer em palavras, tá? Eu quero dizer para você que eu estou muito grata por você ter trazido tanto, doado tanto. Não é à toa que quando a gente fez uma conexão naquele curso, naquela mentoria, foi para valer, né? Foi. Espero que seja para uma vida, viu? Sucesso para nós. Muito Parceria. Obrigada pela isso. sua presença aqui. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão. E aí, assim, a gente finaliza o primeiro episódio do podcast O Método Mega, um método que veio para revolucionar e transformar a sua vida e a sua atuação em vários horizontes, não somente na psicologia, no empreendedorismo como um todo. Fique com a gente sempre.